Fala, turma, começando nossa análise semanal aqui para a semana de 13 de maio. Tradicionalmente aqui pelo mensal, estamos quase no meio do mês só, mas a gente vê aqui já uma barrinha por enquanto verde, como tenho falado nas últimas semanas, dentro ainda daquela tendência de alta de médio prazo, sem deformá-la ou sem qualquer evidência ainda de mudança, que mais ou menos é comprovado na hora que a gente vai para o gráfico semanal. Aqui a gente vê, a gente teve aquelas 3 semanas de queda aí mais fortes que a gente não via desde o segundo semestre do ano passado, mas aqui 3 primeiras semanas de abril que já foram meio que esquecidas, entre aspas, com 3 semaninhas legais, as 3 últimas, tá? Então, a gente vê um mercado forte, né? O mercado continua forte, pegando esse Fibonacci que eu tenho traçado na tela aqui, Fibonacci de 38%, 38,2%, que é um Fibonacci tradicional aí para dentro de tendências, a gente vê que ele nem chegou no 915, que é o número que a gente tem nele, tá? Então, a gente olhando somente o semanal aqui, a gente vê essa, e o término da última semana, a gente vê essa possibilidade de continuidade aí, nele também, nada, quem olha só ele aqui não vê uma cara feia, não vê nenhum sinal de reversão, tá? E quando a gente vem para o diário, aí a gente vê que a gente chegou numa região interessante. A gente tinha um canalzinho de baixo aqui que eu mostrei, em abril a gente acabou rompendo ele para baixo aqui nessa sequência de dias ali fortes, bem empurrados, tá? Porém, essa subida, esse movimento que a gente teve no final da semana retrasada e na passada, fazia algum tempo que a gente não via uma sequência aí de 6, 7 dias verdinhos e para cima, embora semana passada a gente percebeu total compasso de espera aí em relação aos indicadores da semana que vem. Foi uma semana bem vazia, volume mostra isso, foram volumes menores aí todos os dias, menores que a média dos últimos 30 dias, mostrando o que atesta, conforme, o que confirma esse compasso de espera. Mas nos últimos 2 dias, a gente conseguiu ter uma subida, ainda que em faixas estreitas, em oscilações estreitas ao longo do dia. Essa agenda, por sinal, essa agenda mais vazia, não quer dizer que foi um dia de lado perfeitinho e fácil de operar, né? A gente sempre, o mercado muda, mas sempre tem os seus desafios. E agora o que me chama a atenção aqui no gráfico diário é que a gente chegou numa região meio que de decisão. É uma região aqui que a gente pode, é uma região longa que a gente pode dizer do 245 ao 275, onde ele teve várias máximas, ou seja, ele foi resistência lá de fazer as últimas máximas históricas, tá? Depois ele fez mínima nessa região, aqui novamente vários dias aqui com máximas nessa região. Então, é muito comum nesse tipo de cenário a gente ver, é mais raro a gente ver o preço rasgar esse tipo de região. Embora, vamos falar um pouquinho depois da semana que vem do tipo de indicador, mas quando a gente vê isso aqui, essa região mostra que o preço acabou de entrar semana passada e fechou exatamente no piso dela, né? Entrou e meio que rejeitou. Isso aqui não seria surpresa alguma se a gente visse um enrosco aqui nessa região, tá? Até o 274 especial, 275 especialmente para mim seria o ponto onde teria que romper, eventualmente virar suporte depois. A gente vê aqui uma coincidência, isso, formas de traçar canais, isso acaba sendo, depende de onde você coloca exatamente, etc. Mas a gente vê que ele foi acompanhando esse canal. Semana passada ainda comentei que não tinha motivo aparentemente para ver esse preço voltar para a base do canal e de fato não voltou. A gente vê que realmente ele está acompanhando ali, fica para mim a curiosidade de como ele vai se comportar aqui agora nessa semana. Se a gente rasga isso, aqueles tradicionais 3 cenários, né? Pode subir, pode cair ou pode ficar de lado, né? Acerta qualquer análise desse tipo. Mas, então ver se vai ter, o que vai ser, é quase meio binário, muitas vezes esse nível de expectativa que a gente tem agora,
falando do calendário da semana que vem, a gente tem PPI, CPI, vendas de varejo, ou seja, indicadores aí de inflação do produtor, indicadores de inflação no lado do consumo. Então, são os indicadores, aí não tem PCE semana que vem, mas esses estão entre os mais esperados pelo mercado para inferir ou para tirar dicas sobre política de juros do Fed. Então, é possível esse tipo de trigger, ou dependendo do que a gente vê ali, eu diria que sim, teria espaço para a gente ver eventualmente ele rasgando para em direção à máxima, ou então retornando fortemente para a base do canal. Então se fosse em qualquer condição, eu diria que seria muito possível, muito provável essa briga aqui na segunda-feira, especialmente, a gente pode ver alguma dificuldade, caso vá para cima de passar essa região, mas diante do momento de tensão que a gente está atualmente, não dá para confiar demais que ele vai respeitar muito isso, ok? Então, obviamente, é bom ter em mente aqui que o mercado desenha, a gente vai ver o fluxo, a gente vai ver o que vai sendo feito durante a semana, se vai respeitar. O que eu estou querendo dizer é que nessa presente condição não dá para a gente apostar muito, não dá para a gente acreditar demais, com muita probabilidade que vai respeitar esse pedaço, ok? Vindo aqui para o gráfico de 60 minutos, eu marquei mais ou menos as regiões onde eu estou de olho, são regiões aonde a gente pode ver funcionar como suporte e resistência. Foram regiões que trabalharam anteriormente, que tiveram alguma relevância anteriormente. Então, é ficar de olho nela, não para fazer nada pré-definidamente, mas regiões importantes, se o preço volta nela, elas podem agir novamente como suporte e resistência, ainda que temporário, o que para a gente é o que mais importa, que a gente faz operações curtas, somos day traders, operações de minutos, então isso pode rasgar num dia, ao longo do dia, não ser respeitado uma região dessas, mas dentro do dia pode sim nos dar margem a boas operações. O fechamento foi na região do 244, a gente está nessa região aqui mais ou menos, nesse meio. Então, para cima, eu falei ali atrás do 45,75, que é essa região que ficou bem brigada aqui atrás, a gente vê bastante indefinição, mas o decisivo mesmo está lá na ponta. Tá? Se a gente pode dizer, a hora que a gente vem para o micro aqui, a gente tem um 72,82, que é onde deve ser efetivamente rompido para poder andar. Tá? Acima disso, o 300 naturalmente é uma barreira psicológica. A gente vê lá um 306, 310 que poderia oferecer alguma resistência também. E o região do 333, que foi a máxima, né? Então a gente pode dizer ali o 330, 340, que são as máximas. Acima disso, se romper, é a gente ficar de olho. A gente tem lá de trás do mensal uma projeção do 5,444, está a 200 pontos de lá, mas enfim, numa continuidade daí, um rompimento, caso de rompimento aí do topo, ele não seria um objetivo factível para a gente olhar, tá? Então, basicamente para cima, acho que é o 6 ao 10, depois o 330, 40 e depois ficar de olho. E para baixo a gente consegue definir, para baixo do 240, algumas regiões aqui, o 216, 223, né, que são a ficar de olho. Depois aqui o 143,53, abaixo o 5.075,82 e lá embaixo o 5.036,42. Tá? E citando pontos individualmente aí que foram interessantes, nesse período 233, o 185 e o 125, eles são regiões mais definidas, ou praticamente esses pontos mesmo foram muito relevantes, uma região estreita ao redor deles. Então, especialmente chegando neles, a gente pode ver algum trabalho aí no caso da onde a gente está vindo de cima funcionar como um suporte, e se rompido, vira funcionar como resistência. Então, essas macro regiões aqui
vale a gente ficar de olho. De novo, não para fazer algo pré-definidamente, mas ficar de olho, pois elas já foram decisivas, já foram pontos de decisão anteriormente. Ok? Então, basicamente, é esse o recado. Semana demanda cuidado, juízo para não expor desnecessariamente. Opere na hora dos indicadores. Se você tiver a manha, se não, fica ali no simulador, vai tentando desenvolver aí suas competências para o momento. Sempre com o stop na tela para não correr risco. É isso. Ótima semana, bons trades, grande abraço e até a próxima.